Boa tarde. Faz tempo que eu não venho aqui falar para vocês um pouquinho sobre hipnose, sobre regressão. Bom, gostaria de falar para vocês que a hipnose e a regressão é algo muito simples para quem ainda não conhece ou não passou pelo processo terapêutico. É um fator natural. No dia a dia nós já estamos em hipnose sem perceber. Então, quando você entra no seu carro, começa a dirigir e quando você se dá conta, você já chegou num lugar que você fala, nossa, nem sei como eu cheguei até aqui. Né? Então, assim, você estava em hipnose, você estava em transe. Então, você fez algo de forma automática, sem perceber. Então, no consultório, não é nenhum bicho de sete cabeças. É também muito parecido. Então, exercícios que fazemos de relaxamento, de regressão. Então, trazer as memórias do passado, né? Trazer as memórias da infância. Tudo isso faz com que você olhe através de um novo olhar, né? Então hoje você, adulto, é capaz de olhar lá para o seu passado, se ver como criança novamente e dar um outro significado para aquilo. Entender, aceitar, olhar para aquilo e ver que, como uma criança, você lidou da melhor maneira, você usou os recursos que você tinha para aquele momento. E como adulto, você é capaz de olhar e falar, agora entendo por que eu senti aquilo como criança. Né? Para uma criança, aquela situação, aquele problema fazia sentido. Para o eu adulto já não faz mais. Então, esses exercícios que a gente faz de voltar nas situações traumáticas e associar o sentimento, a emoção. Então, quando a pessoa me fala, olha, sou muito fechado, não consigo demonstrar sentimento. Tá bom, como é que você se sente assim? Ah, sinto uma angústia muito grande. Tá bom, então pega essa angústia, né? Vamos potencializar essa angústia, sente essa angústia aí no nível máximo. E agora, sentindo isso, eu quero que você me diga que tamanho tem isso, que forma tem isso, que local do seu corpo se manifesta essa angústia. Ah, é aqui no peito, ah, é aqui na garganta. Então, cada um dá um lugar, né? E tá bom, e agora dê uma idade para essa angústia. Ah, 5, 10. Né? Então cada um vai dar uma idade, um número aí que vier à sua mente. E aí a gente vai aí para as memórias dessa época, desse momento. Esse é um dos exercícios que a gente usa aqui no consultório. E aí, normalmente a gente acaba voltando aí para memórias, para situações de uma infância ou de uma adolescência, tá? Ah, mas sempre vai ter um fator traumático, gente? O que acontece? Sempre vai ter um fator traumático, né? Por que a pessoa se sente assim ou por que ela se comporta assim? Porque aconteceu algo que teve o quê? Impacto e emoção. Então, quando uma coisa gera impacto e emoção, fica guardado. E é o que a gente chama de trauma. Então, por exemplo, fui assaltada. Então, o impacto de ver alguém com uma arma ou alguém me abordando e a sentimento, a sensação de impotência, por exemplo, se deu ali naquele momento. E aí eu acabo trazendo situações no meu dia a dia em que eu me sinto impotente, que eu me sinto fraca, como naquele dia do assalto, etc. Então você vê, hoje eu me sinto impotente no meu trabalho, um exemplo. E aí a pessoa nem se dá conta, ela nem sabe que essa sensação de impotência vem de uma situação, de um assalto que ela sofreu sei lá quando, sabe? Então quando a gente pega o sentimento puro em si e vai em busca dele, quando é que ele se instalou, quando é que ele se deu ali, a gente é capaz de encontrar, a gente é capaz de ver que são situações e momentos traumáticos que realmente não tem nada a ver com o que você tem hoje. Então, assim, às vezes a pessoa tem um problema no trabalho, ela acha que é alguma coisa relacionada a algum outro trabalho que ela teve e não necessariamente é. Assim como já teve situações de outros sentimentos, nada a ver, né, na cabeça da pessoa, não tinha nada a ver, e ela volta numa outra situação que ela era criança e tinha mais nada a ver ainda, né? Então, assim, normalmente quando as pessoas falam, eu acho que é isso, eu tenho certeza que foi por causa disso, não foi. E aí a hora que a gente vai em busca disso, a gente vê que tá muito lá distante. Então, a terapia com hipnose, com regressão, ela acaba sendo um pouco mais rápida, porque a gente pontua. Então a pessoa traz para mim ali uma relação de coisas que ela quer trabalhar. Ansiedade, raiva, medo, de altura,
enfim, a gente coloca lá os pontos que a gente vai trabalhar e a gente vai pegando um por um. E aí a gente vai sendo o quê? Objetivo e focado naquilo que a pessoa veio tratar. Então, por isso acaba sendo um pouco mais objetivo, porque a gente foca na dor, a gente foca na emoção, a gente foca no sentimento e a gente esgota aquilo para que a pessoa veja que o que ela sente hoje não tem mais relação com nada daquilo do passado. Então, normalmente aí são 4 atendimentos de 2 horas que acontecem de forma quinzenal para cada tema/problema. Então, vim aqui tratar a minha crise de ansiedade, o meu problema de ansiedade. Então, normalmente 4 sessões de 2 horas são suficientes. Às vezes 6, no máximo isso, a gente esgota as possibilidades. E é claro que eu sempre falo aqui, não adianta a gente mexer aqui com toda a sua parte emocional, com toda a sua parte mental e você não mudar os seus comportamentos. Então, eu brinco que eu dou várias lições de casa aqui para os pacientes e se eles não estão dispostos a executarem essas lições de casa, não vai adiantar nada, né? Mudou o padrão mental, mudou as emoções, mas ele continua fazendo a mesma coisa no dia a dia, não mudou nada. Então, assim, ele tá reforçando tudo aquilo que ele já fazia antes. Então, precisa ter mudança de comportamento, sim. Senão, o processo é muito mais demorado e muito mais penoso. Então, quando a pessoa se dispõe, né, se coloca aí, olha, estou disposto a mudar, eu quero tirar isso de mim, eu quero me livrar disso, então vamos fazer o processo completo, né? Siga as orientações dentro do consultório e as lições de casa fora do consultório, tá bom? Quem tiver dúvidas pode mandar e fico à disposição. Até mais!